Não saia daí, a gente só vai rodar a vinheta e já volta. Muito boa tarde. Hoje vamos conversar com a doutora Carolina Ramazotti. Ela é dentista e vai nos tirar várias dúvidas sobre os cuidados com os dentinhos. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, boa tarde. Carolina, me explica. A odontologia começa logo na gestação, com os cuidados com a mamãe, não é mesmo? A mamãe pode estar vindo ao odontologista, ao dentista, no caso, para cuidar dos dentes dela e fazer o preparo pré-natal também da mãe e da criança, não é isso? Exatamente, Cris. A gente preconiza que além do pré-natal com o médico, a mãezinha venha ao consultório odontológico e tenha também o pré-natal odontológico, que são os cuidados durante a gestação com a boca da mamãe e o preparo para o aleitamento materno. Me explica esse momento inicial da vida da criança. Assim que o bebê nasce, a mãe pode estar procurando o dentista de 3 a 10 dias depois. Isso não significa que ela não pode vir um pouquinho mais tarde. Mas o essencial é que ela venha para saber os cuidados. A gente sabe que é uma fase mais difícil da mamãe, de adaptação, então a gente traz o bebezinho para dentro do consultório e a gente traz a criança para fazer a orientação da boquinha, com fralda, como que vai ser feito. É nessa hora também que o dentista olha se a criança tem a linguinha presa, então a criança pode estar amamentando errado, tendo a pega errada, simplesmente porque está com a linguinha presa. Então nessa hora a gente pode fazer o piquezinho e colocar o bebê para mamar e orientar a amamentação da mamãe, né? A criança vai crescer e aí vem um outro cuidado, que é a frequência no dentista e o cuidado com o flúor. Vamos para a fase agora da criança um pouquinho maior. Como vai ser esse cuidado e essa atenção que a mamãe tem que dar para essa fase da infância? A limpezinha é feita a partir do momento que o dentinho nasce, com a escova de dente. Antes disso, ela é feita com a fraldinha, ou com uma gaze. Falando agora de escova de dente, eu vi que você tem aqui no consultório, algumas orientações com a escova de dente, porque às vezes beleza não põe à mesa, Então a gente também tem que aprender a comprar a escova de dente ideal para o tamanhozinho da boca também, Carolina? Me mostra e me fala um pouquinho sobre as escovas de dente. Bom, as escovas de dente, a gente preconiza para cada idade, para cada faixa etária. A criança ela pode começar com uma escova pequenininha, Tem umas escovas no mercado que elas têm um cabinho maior para a mãe poder segurar. E aí, a partir do momento que a criança consegue segurar, ela passa por um cabinho menor. E sempre, todas as vezes, em todas as crianças, a gente pede para que ela seja pequenininha, principalmente nessa região aqui, que é a região onde vai dentro da boca da criança. Ela tem que ser de cerda macia, ela tem que ser pequena e com essas sardinhas mais que para não machucar da criança. Eu queria fazer um merchan aqui, porque eu acho que é super fundamental também falar de alimentação. A alimentação influencia muito na boquinha da criança, não é verdade? E o Mr. Pudim tem um pudim especial que é sem lactose, onde as crianças podem estar fazendo esse uso e o uso também do pouco glúten. Como o dentista orientaria essa questão de alimentação também, esse cuidado com a alimentação, para que essa boquinha também fique saudável? Porque açúcar é um grande vilão também, Criança que ela come de hora em hora, o que ela pica de hora em hora a comidinha ali durante o dia, essa criança tem mais propensão à cárie. Não é o pudim, não é a comida em si, não é a balinha só, o doce que vai trazer esse problema para a criança. É a frequência com que ela come. Então anota aí, mamães, Mr. Pudim é um pudim pronto no pote para consumo. Ele é 100% artesanal, sem conservantes, sem glúten. Anota o contato aí. Depois vocês podem até ir lá no site para ver mais um pouquinho, conhecer o produto melhor.
65 2129 5839. Doutora Carolina, primeira coisa que a criança chega aqui é o susto do dentista, esse medo do dentista, não é verdade? Eu vi que tem todo um cuidado aqui com a atenção voltada que o odontopediatra tem com as crianças. Me fala um pouquinho sobre essa atenção que a odontologia pediátrica tem especificamente para as crianças. Pois é, primeiro a gente tem que gostar do que a gente faz, porque a profissão a gente tem que gostar das crianças. A criança, quando ela chega na clínica, ela é recebida de uma forma diferente, né? E aqui na clínica, eu preconizo não utilizar o branco, sempre estar usando coisas coloridas, roupas diferentes, para as crianças poderem ficar mais à vontade. Doutora Carolina mostrou para a gente a limpeza, que é fundamental para que a boquinha da criança esteja sempre com essa higienização. Quanto tempo a senhora indica para que faça essa limpeza, a frequência dela, ou só a escovação em casa é suficiente? A escovação em casa ela não é suficiente. Infelizmente, a gente tem algumas dificuldades para fazer essa escovação em casa. Então, a gente pede que venha o dentista de 6 em 6 meses. O ideal seria que a criança viesse de 4 em 4 meses, né? E em alguns casos, as crianças que têm mais propensão à cárie, um planinho mensal. A cada mês, ele vem para fazer a limpezinha. A sua orientação como odontóloga no uso da chupeta? Em alguns casos, a chupeta ela é uma vilã pela quantidade de tempo que ela fica na criança, com a criança, vamos dizer assim. E a frequência com que a criança chupa a chupeta, isso pode atrapalhar muito, principalmente na deglutição, na respiração, na formação óssea e dentária da criança. Então, a gente tem uma preocupação muito grande quanto ao uso de chupeta. Não dá para a gente colocar para todo mundo, todo mundo vai usar chupeta, ou não, ninguém vai usar chupeta. Tudo tem um casinho a ser estudado, no que é possível e no que não é possível o uso da chupeta. Mas a gente preconiza o não uso da chupeta, né? Doutora Carolina, basicamente, qual foi essa higienização que a senhora fez com o Joaquim? Bom, é o seguinte, a gente coloca uma gazezinha no dedo, ou enrola a própria fraldinha da criança limpinha, coloca um pouquinho de água filtrada e fervida e fria, é claro, e aí a gente passa em torno de toda a gengivinha do bebê, incluindo a bochecha e a linguinha. O ideal seria ser feito após cada mamada, mas a gente preconiza fazer 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, uma preferencialmente à noite antes de dormir. No caso do Joaquim, ele chorar, isso é comum em todas as crianças. Você está mexendo numa partezinha que é sensível da criança, que é a boca. Então, eles acostumam. Com o tempo, eles vão acostumando, vão brincando, de acordo com o que a mamãe vai fazendo. Eles vão acostumando a colocar a mãozinha dentro da boca da criança. E aí, eles melhoram esse chorinho, sim. Não precisa ter medo, é necessário. Doutora Carolina, gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no programa Mães e Filhos e te convidar para estar nos passando outras dicas também. Obrigada a vocês pela oportunidade e estarei esperando. Joaquim, dá tchau, fala não saia daí que daqui a pouquinho a gente já volta com outra dica de nutrição. Olá, eu estou aqui para dizer para vocês que nosso programa mudou de horário. Agora é todo domingo às 8 horas da manhã. Você confere o que há de melhor no automobilismo mato-grossense e mundial. Meu nome é Sandro Demartino e eu espero você às 8 da manhã aqui na TV Rondon, Canal 5, SBT. Na FISC, a partir dos 4 anos, seu filho aprende inglês com método moderno, aulas dinâmicas, atividades lúdicas interativas e o Buddy, ursinho que fala inglês e estimula a aprendizagem. It's good to meet you. Yay! Goiabeira, Jardim das Américas, Avenida do CPA e Várzea Grande, 3623-6565.
Uniforte Segurança. Com infraestrutura de ponta e técnicas operacionais inovadoras, a Uniforte oferece um novo conceito em segurança privada. Autorizada pela Polícia Federal e especializada na prestação de serviço de segurança armada, a Uniforte dispõe da melhor equipe de profissionais treinados com as mais modernas técnicas de segurança. Tudo para garantir tranquilidade a você, ao seu evento e ao seu patrimônio. Uniforte Segurança. A ocorrência acontece onde a prevenção falha. Mundaréu, o bar que mais vende cerveja 1500 no Brasil, agora ganha também o prêmio Veja Comer e Beber, como o melhor bar de música ao vivo da capital. E para comemorar e aproveitar tudo isso aqui no Mundaréu, a cerveja 1500 paga o seu couvert todas as terças e quartas-feiras. Tá esperando o que para tomar uma gelada aqui no Mundaréu? Mundaréu, o bar completo. Oi, gente, estou aqui para te fazer um convite. Todo domingo, às 9 da manhã, nós temos encontro marcado aqui no SBT com o nosso programa Manhã Sertaneja. Num oferecimento, água mineral puríssima, faz parte do seu corpo, faz parte da sua vida. ALT Brasil, transportes rodoviários. Agropatas, tudo e muito em um só lugar. E Canopus Motos, a sua concessionária Honda para Cuiabá e Várzea Grande. E saímos do consultório odontológico e agora vamos conversar com a doutora Patrícia, que é nutricionista. E a doutora vai explicar para a gente algumas patologias que são bastante comuns para as crianças, mas que requerem bastante atenção dos pais e um acompanhamento do nutricionista. Quando a profissional entra com essa orientação, quais são os princípios básicos para que os pais possam se atentar numa boa alimentação? A gente tem bastante estudos que mostram uma programação metabólica no momento da gestação, onde tudo é programado, até mesmo a parte de patologias futuras dessa criança. Então, se a mãe ela tem um controle com relação à parte alimentar, é fundamental para o crescimento dessa criança. A amamentação é a segunda etapa, que é extremamente importante também, mas a gente conta com algumas problemáticas que algumas mães elas não conseguem amamentar, então a gente vai introduzir com a parte de leite artificial, né, nesse momento. E a outra parte que também é crucial, que seria a terceira etapa, é a introdução alimentar depois desse processo de amamentação. Então, a forma como você introduz esse alimento para a criança. Passe para a gente algumas orientações básicas também, para que as mães que estejam em casa nos assistindo tenham essa noção de como fazer essa introdução. É muito comum que a primeira vez que você introduz um alimento novo para a criança, ela tenha uma resistência. Justamente por conta dos sabores, do paladar, até mesmo do cheiro e a textura do alimento. Então a gente sempre trabalha dessa maneira, não na primeira recusa da criança, mas a gente passa etapas de 1, 2, 3, 4 vezes, às vezes até mudando a forma de preparo daquele mesmo alimento, até que a criança ela consiga sentir esse novo sabor e se adeque com aquele alimento novo. Passado essa fase, né, já vem a fase maiorzinha, onde ela vai querer ter o gosto dela pelas preferências dela mesma. Vamos lá, vamos para uma dica básica da alimentação na escola. Que a gente sensibiliza tanto os pais quanto a própria escola com relação a que tipo de alimento a gente vai encontrar nessa cantina. Então, dependendo do tipo de alimento que a gente vai encontrar na cantina, já é um passo bem importante para as escolhas daquela criança. Uma vez que todas as crianças ali ao redor têm mais ou menos aquele tipo de escolha alimentar, né? Agora, se eu tenho uma oferta de alimentos fritos, lanches que a gente sabe, né, em grande concentração de gordura, sal, isso a gente sabe que a criança ela vai preferir, justamente por conta do sabor, do cheiro do alimento, do que se eu mandar uma tapoerzinha lá com uma frutinha picada, com aveia, enfim. Então, as escolhas alimentares, né, ainda mais essa fase, e principalmente ali no final da fase escolar para a adolescência, a gente tem muito problema com relação a esses sabores, que eles vão dar preferência para gordurosos, açucarados e salgados. Obesidade infantil. Como está o quadro hoje
né, em se falando de Brasil, de Cuiabá, com a questão de obesidade infantil. A última incidência que a gente teve epidemiológica com relação à obesidade, o Brasil ela já chegou a patamares muito próximos aos americanos em obesidade infantil. Já com relação à obesidade de uma forma geral, em adultos e idosos, Cuiabá é a terceira vez que ganha como a capital mais obesa do Brasil, em números de capitais, né, e fazendo essa relação com o número de habitantes. Infelizmente, com relação à obesidade, seria as doenças que estão ali andando junto com essa obesidade, que entraria o diabetes, hipertensão, aterosclerose, isso mais em adultos, colesterol elevado, etc. Uma fórmula, né, seria a fórmula mágica que todo mundo busca, né? A atividade, né? Essa criança que hoje em dia a gente tem tanto problema com crianças que não brincam mais, que não têm atividade física na escola, elas ficam mais dentro de casa, com aparelhos eletrônicos. Então a gente passa por uma transição nos anos em que a gente vive, que essa criança não está mais ativa. Então, a primeira coisa, essa criança ela tem que fazer uma atividade física, né? E a outra seria a parte alimentar mesmo, das escolhas alimentares. Não a proibição, né? Eu sempre falo isso, né, para os meus pacientes, para os meus alunos. A importância é saber lidar com todos os grupos alimentares e ter equilíbrio em cima deles, né? A gente vai acompanhar uma mãezinha que trouxe filho para a gente poder ver, né, de perto a avaliação e esse acompanhamento da nutricionista. Ele especificamente tem diabetes infantil e o quadro dele requer uma atenção. Para a gente, diabetes e como a nutricionista auxilia nesse tratamento. Na verdade, a gente tem vários tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, ele é um reflexo da morte de células pancreáticas, onde eu não tenho produção de insulina. Então, por isso que essa criança ela precisa ter, né, injeções com essa concentração hormonal e ter esse equilíbrio com relação ao grupo dos carboidratos, que geram açúcar, glicose, né, no sangue. Então, requer um cuidado muito especial. E geralmente o diabetes tipo 1 ela dá na infância. O diabetes tipo 2 é quando o pâncreas ou ele está cansado, produz uma certa quantidade menor do que a gente necessita de insulina, ou o pâncreas ele fornece essa insulina, mas ela não se encaixa no seu receptor. Então eu tenho uma resistência. E essa insulina, esse tipo de diabetes ele é muito comum do obeso em adultos. Então a gente tem essas diferentes. Existe outro tipo, né, como o diabetes gestacional também. Mas o diabetes tipo 1, que é da infância, ele requer um cuidado bem especial, ainda mais lidando com criança, né? É muita informação. Eu vou te convidar para estar com a gente novamente, para nos orientar também com relação à alimentação. E nos próximos quadros falaremos mais sobre a diabetes, sobre a obesidade infantil e algumas outras patologias. Eu gostaria de agradecê-la muito pela presença e fica o convite. Muito obrigada. Estarei lá para auxiliar, né, sobre a parte alimentar, a parte nutricional, orientações. É um prazer. Olá, eu estou aqui para dizer para vocês que nosso programa mudou de horário. Agora é todo domingo às 8 horas da manhã. Você confere o que há de melhor no automobilismo mato-grossense e mundial. Meu nome é Sandro De Martino e eu espero você às 8 da manhã aqui na TV Rondon, canal 5 SBT. A alegria está no ar, só pode ser um bom sinal. Sintonize a felicidade, SBT é o canal. SBT, a TV que a família vê. SBT, sempre ligado em você. SBT, a TV que a família vê. SBT. SBT Cuiabá, ligado na família, ligado em você. Oi, gente, estou aqui para te fazer um convite. Todo domingo, às 9 da manhã, nós temos encontro marcado aqui no SBT com o nosso programa Manhã Sertaneja. Num oferecimento, água mineral puríssima, faz parte do seu corpo, faz parte da sua vida. ALT Brasil, transportes rodoviários. Agropatas, tudo e muito em um só lugar. E Canopus Motos, a sua concessionária Honda para Cuiabá e Várzea Grande.
E agora nós estamos aqui com o Max e a mamãe Andréia, que vai nos contar um pouquinho da história do Max. O Max é uma criança muito especial em muitos sentidos. Eu vou conversar com ele, mas primeiro, Max, a sua mamãe vai contar pra gente como ela descobriu que o Max era uma criança que tinha a diabetes infantil. Tudo bem, Andréia? Tudo bom, Cris? O Max, aos 2 anos e meio, né? Ele começou com sintomas de continência urinária, muita sede, perda de peso. E daí, nesse período, abriu-se um alarme para a família. Algo de errado está acontecendo com o Max. Nós levamos a vários profissionais de saúde, até que então foi diagnosticado o Max com o diabetes tipo 1. A família, quando recebe essa informação, entra em pânico, porque apesar de ser leigos, não saber como conviver com uma doença e como também dar sequência ao novo tratamento que acaba surgindo. É meio que assustador. A criança vai ser agora monitorada 24 horas, ter que ter uma alimentação totalmente rigorosa, ter que tomar insulina, como que é? Então, nesse momento, quando nós descobrimos a doença do Max, o diabetes tipo 1, nós ficamos muito assustados. Nós procuramos profissionais para poder nos orientarmos na época, e aí que também surgiu um outro fator mais preocupante, porque ainda muitos profissionais da área da saúde não estão preparados para recepcionar esse tipo de doença, que é uma doença silenciosa, e quando ela entra na sua família, ela já entra de uma maneira agressiva, que foi no caso do Max Davi. Você pode me explicar, porque você já é uma criança que entende um pouquinho do que você tem. Como é a sua vida com a diabetes para você? Saudável. É saudável. Você sabe escolher a comidinha que você tem que comer? Sim. Quando você vai lá na casa da vovó, a vovó vai te oferecer um monte de coisas e na festinha também. O que você, uma criança de 6 anos de idade, fala para a vovó? Eu não posso comer doce. Porque você tem a diabetes. É isso? É isso. Essa consciência que o Max tem, muito bonita, por sinal, muito rica, veio principalmente do seu comportamento diante do quadro, né? Sim, a partir do momento que nós soubemos que o Max ia ser uma criança insulina dependente, né? A partir daí também nós tomamos umas decisões e substituições inteligentes em casa, eliminando alguns alimentos, substituindo por outros. Hoje, assim, ele é consciente. Hoje eu pergunto também para ele: Max, você sofre, né, aquela coisa de mãe, com as picadinhas da insulina? Ele diz que não, é normal. Para ele é normal porque nós preparamos ele para isso, para ele saber recepcionar a insulina cada vez que mede no corpinho. Hoje o Max também, ele usa um medidor diferenciado, que antes ele picava, toda vez ele picava os dedinhos, né, Max? Mostra pra titia. Era furadinho os dedinhos. Hoje o Max não fura mais o dedinho. Hoje nós medimos a glicemia dele pelo um aparelhinho que se chama Freestyle Liberty. E aqui mede a glicemia dele. Andréia, eu vejo que você se tornou uma grande especialista no assunto diabetes, mesmo porque isso faz parte não só da vida do Max, como da família toda. Para isso, você tem hoje uma associação que vai ser inaugurada este mês, com sede própria, onde você vai poder ajudar muita gente também. Eu gostaria que você fizesse um apelo, um convite, para que as pessoas possam estar acompanhando também essa associação e, a partir disso, ter tantas informações que você hoje acabou sendo uma grande precursora desse assunto e onde você pode estar passando essas informações também.
A associação é um projeto de 3 anos que eu venho lutando por esse projeto desde o diagnóstico do Max. Então, ela veio-se de um grupo de amigos de várias áreas. Então, lá nós temos nosso membro da diretoria, nós temos endócrino, nós temos dentista, contador. Então, assim, todas as profissões. Aí surgiu-se, então, o desejo de formar uma associação. A nossa associação chama-se AMAD, Associação de Atenção aos Portadores de Diabetes do Estado de Mato Grosso. A associação ela vem com um propósito, Cris, de orientar toda a população mato-grossense, dá-se o amparo. Mas quem quiser maiores informações, pode me procurar no meu Instagram, me chamar inbox, porque nós também temos um grupo no WhatsApp, chama Convivendo com Diabetes. Ali nós trocamos informações somente, gente, para pessoas portadoras de diabetes tipo 1 ou tipo 2. E, se Deus quiser, final do mês, Cuiabá ganha-se uma associação dos portadores de diabetes. Quero dizer a todos que vocês não estão sozinhos, que agora vocês podem contar com a AMAD, que ela vem para abraçar a causa de vocês, portadores de diabetes tipo 1. Passa pra gente uma dica para que as crianças, assim como o Max, tenham uma qualidade de vida diante de uma doença, porém que tem sim formas da nutricionista estar acompanhando e ajudando essa família. É muito importante o acompanhamento, né, nutricional e também o acompanhamento de médicos, né, especialistas na área, que seria o endocrinologista, para a gente dar maior qualidade de vida para esses pequenininhos aqui com diabetes, né, Max? E a vida continua da forma que você quer, né, Max? Do jeito que você pode, não é verdade? E a gente vai ser feliz do mesmo jeito, né? Então manda um beijo para a mamãe que está nos assistindo lá. Um beijo! E aí, mamães, gostaram? Como esse assunto é importante, né? Por isso eu vou voltar nele em outros programas. Eu gostaria muito de agradecer a alguns parceiros nossos aqui do programa Mães e Filhos, a Graarte Arquitetando Festas, a Florarte Forminhas para Doces e a Artes Caligrafia por Cláudia Prado. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e te espero no próximo sábado aqui no SBT 12h15. Uma ótima semana a todos vocês! A alegria está no